Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. O ano está acabando, queridos. Olha, Natal já está chegando, logo, logo entra 2023, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Talvez você esteja aí do outro lado e fale assim, sabe, irmã, passei por tantas lutas, foi o ano mais difícil. Mas eu quero te dizer, querido, que você venceu. Você está chegando aí em 2023, porque a fidelidade de Deus foi constante na tua vida. O Senhor, ele te livrou de tantas coisas, te deu força para suportar tantas coisas, e você está aí, né? Que nós venhamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Sei que foi um ano difícil para muitos, mas também foi um ano de muitas vitórias, porque o motivo de nós estarmos de pé, de estarmos vivos, com saúde, já é um motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém, amados? Queridos, hoje eu estava, como toda dona de casa, limpando a minha casa, e aí me veio à mente a história de Mefibosete. Sabe quando Deus ele começa a falar o nosso coração, ali no meio da correria do dia a dia, do trabalho, o Senhor ele veio ministrando algo no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Vamos ler aqui, capítulo 9, segundo Samuel, no versículo 6 vai dizer assim: Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio a Davi e prostou-se com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: Eis-me aqui, o teu servo. E Davi disse: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, né, por amor de Jonathan, teu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Eu estava, né, na minha correria do dia a dia, e Deus ele estava ministrando algo no meu coração. Sabe, amados? Mefibosete era neto de um rei, filho de Jonathan, né? Príncipe. Tinha tudo para lá na frente Mefibosete ser um futuro rei, se assentar no trono. Só que nós sabemos a história que esse não era os planos de Deus, né? E diz a palavra do Senhor, queridos, que quando Jonathan conheceu a Davi, Deus ele colocou um amor tão grande no coração entre Jonathan e Davi, que foi um amor que a Bíblia nos compara como amor de alma. Os dois tiveram uma ligação muito grande, muito sincera. E diz a palavra do Senhor, de lua nova, né? E diz a palavra do Senhor que agora Davi, ele percebe, ele sente que Saul está arquitetando para fazer o mal a ele, para tirar a sua vida. E ele agora se achega a Jonathan, conta o que ele está premeditando que irá acontecer, que ele está achando que vai acontecer. E Jonathan agora entra em um acordo com Davi. Jonathan fala para Davi: olha, você vai fazer isso, você se esconde em tal lugar, tal hora, e eu vou esta festa, sentar na mesa com o meu pai, e se algo estiver errado, eu te farei saber. E diz a palavra do Senhor ali, primeiro, se eu não me engano, é 1 Samuel 20, que eles agora entram em um acordo, em uma aliança, cujo Deus ele era o testemunho daquela aliança. E Jonathan vai sondar o seu pai e percebe que o seu pai realmente estava arquitetando mal para a vida de Davi. E Jonathan agora ele faz Davi saber que realmente estava para acontecer aquilo que Davi temia. Porém, Jonathan libera Davi para ir embora, para fugir. Né? E antes deles fugir, de Davi fugir de Saul, a Bíblia vai dizer
que Jonathan e Davi fizeram uma aliança. E a aliança era que aquele que sobrevivesse usaria de bondade de Deus para a casa daquele que morresse. E assim foi. Diz a palavra do Senhor que Davi fugiu, houve uma guerra, e Saul e Jonathan vêm a falecer. E nesse período, quando houve esta guerra, que veio a notícia que Saul havia morrido em guerra, que Jonathan também havia morrido. Jonathan tinha um filho, e diz a palavra do Senhor que a sua ama, cuidadora do seu filho, agora ela fica temendo aquela situação, com medo que o inimigo de Saul viesse para matar a Mefibosete. E diz a palavra do Senhor que ela toma Mefibosete nos seus braços e sai correndo desesperadamente, e acontece uma tragédia, que Mefibosete, com apenas 5 anos, cai do colo da ama, ficando manco dos 2 pés. A história de Mefibosete começa a mudar, começa a tomar um rumo diferente. Um filho de um príncipe, neto de um rei, que tinha um futuro brilhante, em um piscar de olho, muda-se a sua história. Agora, de um menino saudável, de um menino amado, desejado por todos, porque era neto de um rei, agora era apenas um menino órfão, sem pai, sem avô, e ainda por cima, aleijado. E Deus, ele ministrava algo ao meu coração. Deus falava ao meu coração: sabe, filha, quantas das vezes vai tudo bem? Parece que tudo está dando certo, você vai olhar para a sua frente, vai ver expectativa de realizações, de sonho, de conquista, sabe? Você faz planos, projeto, mas o amanhã pertence a Deus. Muitas das vezes sobrevém na nossa jornada uma situação que eu e você nunca imaginamos que iria acontecer e que iríamos passar. Mas essa situação, muitas das vezes, chega sem avisar, sem dar um sinal, e muda o rumo da história. Agora, Mefibosete estava paralítico, órfão, e agora ele vai para uma terra chamada Lodebar, morar de favor na casa de um homem chamado Marqui, e diz a palavra do Senhor que ali ele passou a sua infância. Por que a palavra do Senhor diz? Porque ele vai dizer que quando Mefibosete veio a Davi, ele já é um homem adulto e que já tem filho. Então, ele passou sua infância, sua juventude, e ali ele sofreu humilhações, ele sofreu rejeição, porque nós sabemos na história bíblica que havia um preconceito muito grande para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Então, eles eram rejeitados, eles eram excluídos da sociedade, e assim foi na vida de Mefibosete. Um menino que tinha tudo para dar certo. Um menino que tinha tudo ao seu favor. De repente, tudo muda. Mas havia um propósito. Eu quero te dizer, amado, que há um propósito de Deus na minha vida e na tua vida, no meu sofrimento e no teu sofrimento. Talvez hoje você olhe para essa palavra e vai dizer assim: Senhor, parece injusto. Mefibosete era para estar na casa de Saul, era para estar ali reinando, vamos dizer assim, mas ele estava excluído, ele estava esquecido, ele estava humilhado numa terra onde só habitava sofrimento, dor, tristeza. E talvez nesse dia você esteja assim, você olhe para a sua história e você vê, sabe, o seu passado, e você fala: eu era feliz, eu tinha dignidade, as pessoas olhavam para mim, eu tinha amigo. Hoje eu me sinto isolado, sem saúde, triste, sabe, humilhado. Eu quero te falar, amados, há um propósito de Deus. A Bíblia vai dizer, né, que entre o pacto que que Jonathan fez com Davi, ele disse: quando o Senhor te der descanso dos vossos inimigos, usará de bondade para a minha casa perpetuamente.
E diz a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 8, que Davi havia, né, conquistado muitas vitórias, havia paz na nação, Davi estava em repouso, porque o reino de Davi estava em paz, tudo ia bem. E diz a palavra do Senhor que Davi, neste momento, quando tudo está bem, ele está agradecido a Deus, porque Deus tinha sido na vida dele em cada guerra, em cada batalha. E agora Davi, ele lembra do seu amigo Jonathan. Lembra que o motivo para que ele chegasse naquela posição tinha sido o livramento dado à sua vida por um amigo que perdeu a sua vida. Onde este amigo pediu para que ele usasse de bondade para a casa dele. E ele lembra das palavras de Jonathan. E diz a palavra do Senhor que neste momento Davi chama o seu servo e manda procurar saber se havia alguém da casa de Saul. E chegando lá, existia um homem chamado Ziba, que era funcionário de Saul, que morava na casa, ele juntamente com seus filhos. E aí ele pergunta: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com a vida dele? E diz a palavra do Senhor que a resposta foi: sim, existe um filho de Jonathan, porém aleijado de ambos os pés. Quantos, amado? Quantos procura nos apontar pelos nossos defeitos, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dores? Quantos olha para mim, para você e fala: olha lá, vai ela, que todos os dias está na igreja, mas vê os defeitos e não vê as qualidades, vê as nossas cicatrizes, mas não sabe realmente a nossa dor, o nosso sofrimento. E diz a palavra do Senhor que agora Davi manda buscar a Mefibosete. E agora você vai ver que uma aliança feita entre Davi e Jonathan faz com que a história de Mefibosete venha a mudar novamente. Porque Mefibosete já tinha perdido a esperança. Talvez você está aí, está vivendo uma luta que veio na sua vida de repente, que mudou a sua história. E que você se sente, sabe, paralisado, sem expectativa de um futuro melhor. Eu quero te dizer que o Jonathan, ele tinha feito um pacto com Davi. Porém, Deus era seu testemunho. Era aquele que fez as duas alianças se tornar imutável. Passou pelo tempo? Sim, passou, mas havia na agenda de Deus um dia em que Davi iria entrar lá em Lodebar e buscar Mefibosete e trazer Mefibosete de volta à realidade de uma vida de alegria, de uma vida de paz, de uma vida de exaltação. Sabe, amados, eu não sei o que você tem passado, mas o que eu quero neste dia, em poucas palavras, te dizer que os projetos de Deus para a tua vida não ficou para trás, ela continua na mesma posição. Se Deus ele falou que vai te exaltar, que vai te curar, que vai te restaurar, que vai mudar a história, ele vai, porque ele é fiel, querido. Mefibosete já não tinha esperança, só que na agenda de Deus havia uma hora, um dia, sabe, marcado para ele retornar para sua cidade, para ele retornar para o palácio. Talvez você olhe e fala: para mim acabou, para mim não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou a minha história. Ei, eu quero te dizer, não acabou. Porque aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que fez uma aliança contigo, não esqueceu de você. Você possa até que você esteja passando em Lodebar, mas é passando, amado. Você não vai permanecer aí. Você não vai morar em Lodebar. Saiba que o Senhor, ele está mandando anjos ao seu favor para mudar a tua história. E diz a palavra do Senhor que agora a carruagem chega até Mefibosete. Sabe quando tudo está dando errado na nossa vida, queridos? Que quando a gente vê uma notícia boa, a gente até teme e fala: meu Deus, o que será que vem aí agora? Eu acredito que quando Mefibosete vê
chegando, né, os servos do rei ali para buscar ele, eu acho que ele falou, agora eu estou frito. O rei vai mandar exterminar a minha vida. Porque nós sabemos que quando um rei tomava o reino de outro, ele tinha que matar toda a sua descendência para que não corresse risco lá na frente dele perder o trono. E agora Mefibosete temeu. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega no palácio, que ele chega diante de Davi, ele se prostra com o seu rosto em terra, em sinal de humilhação. E Davi olhou para ele e viu que ele estava amedrontado, e viu que ele estava temendo. E Davi disse, Mefibosete, eu vejo uma expressão de alegria. Quando eu falo esse nome, né, Mefibosete, Davi citando isso, eu vejo ele dizer, ô filho do meu amigo, eu vejo uma alegria. Porém, Mefibosete vê, sabe o quê? Medo, teme. Aí ele vê que Mefibosete está amedrontado e vai dizer assim, Mefibosete, não temas, porque de certo eu usarei de bondade de Deus para com a tua vida, por amor de Jonathan, teu pai. Sabe, amados, o que Deus fala agora ao meu coração, que por amor à tua vida, Ele tem guardado seus filhos. Ele tem guardado teu esposo. Muito tem olhado e falou, olha, lá vai ela para a igreja, mas os seus filhos estão perdidos. Qualquer hora ela vai receber a notícia, né? Mas Deus está te dizendo, por amor a você eu tenho livrado, eu tenho fechado cova. Por amor a você eu tenho permanecido guardando, livrando, até chegar o momento que eu mudarei a história por completo. Então, amadas, amados, continue. Lutas virão, provas virão, mas a carruagem do rei, o dia da exaltação também virá na minha vida e na tua vida. Creia, tão somente creia. Eu e você podemos tropeçar, podemos até mesmo desacreditar, mas se ele prometeu, ele é fiel e vai cumprir. E diz a palavra do Senhor, que Davi fala para Mefibosete, restituirei todas as terras de Saul. Tudo que foi de Saul, teu pai, será teu. Olha que honra para Mefibosete. Alguém que era humilhado, alguém que estava mendigando, alguém que vivia de favor, alguém que era olhado e desprezado porque era paralítico. Agora iria ter uma grande vitória, que era herdar tudo que era dele por direito, né? E diz a palavra do Senhor que Davi agora chama Ziba e dá uma ordem. Fala, Ziba, tudo aquilo que era de Saul, agora tudo isso é do Mefibosete. E você vai trabalhar a terra, vai cuidar de colocar alimento na mesa do teu Senhor, e ele constantemente se assentará à minha mesa para comer pão. Eu quero te dizer, amado, que ainda que você esteja passando por luta, saiba que a sua dor, a sua luta, as suas tristezas que você tem inventado, sabe o que é? É um aprendizado, é um amadurecimento espiritual. Deus trabalhando em você. Talvez você olhe e vê dor, Deus vê, sabe o quê? Vitória, Ele está te vendo depois da prova, aprovado para aquilo que Ele tem guardado e preparado para você. Então, a palavra é essa. Não importa as nossas lutas, nossas tristezas, e não importa que muitas das vezes somos pegos de surpresa, como Mefibosete. Sabemos que nós temos um Deus que é fiel e que vai cumprir independente da situação que eu e você estiver. Ele vai cumprir com aquilo que Ele tem para mim e para você. Amém, amados? Espero que você guarde essa palavra no teu coração, porque verdadeiramente nós passamos por dias obscuros, que muitas das vezes nós falamos, Deus, o que está acontecendo? Por quê? E Deus diz, é livramento. Porque se Mefibosete talvez não tivesse quebrado seus pés, talvez se Mefibosete não tivesse ido parar na guerra, certamente ele não teria passado por essa exaltação, porque a ordem era, quando um rei caía na batalha, quando um rei perdia, toda a sua descendência também morria. E sendo aleijado, ele já não tinha por direito
aquele trono, porque não existia rei paralítico, mas o que Deus tinha para a vida dele aconteceu. Na sua vida não é diferente, amados? Olha, se talvez 2022 foi difícil, foi um ano de choro para você, vai chegar 2023 e vai ser tudo diferente. Em nome de Jesus, eu profetizo um ano que está para iniciar abençoado na tua vida. Claro que com Jesus na direção. Amém? Deus abençoe.